Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Deus abençoe a cada irmão que vai participar desse programa. Nessa manhã, irei trazer uma mensagem do coração de Deus aos vossos corações. Convido vocês para que abram as vossas Bíblias em Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1, que vai dizer assim: Atos Apóstolos, capítulo 3, versículo de número 1, que vai dizer: E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Repetindo: E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. A Bíblia Sagrada vai registrar que Pedro e João, eles, às 3 horas da tarde, eles tinham um momento para a oração. E esse versículo vai dizer assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Eu quero pregar vinculado ao tema indo mais adiante. Indo mais adiante. Observe que o versículo que está inserido no capítulo número 3 de Atos Apóstolos vai dizer que Pedro e João, eles subiam para ir ao templo, a hora da oração, a hora nona. E se Pedro e João, eles subiam ao templo, a hora da oração, a hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde, isso quer dizer que eles iam mais além. Eles iam mais adiante. Eles saíam das suas casas, eles saíam dos seus afazeres e se reunia de onde estavam para ir para o templo chamado Templo de Salomão. E ali eles iam buscar a Deus em oração. Observe que eles estavam se locomovendo, porque no coração deles havia uma chama incessante, havia uma chama ardente que motivava a eles para a oração. Uma vez que eles viram o resultado da oração, pois em Atos capítulo de número 1, vai dizer que eles estavam reunidos com outros crentes num cenáculo, estavam perseverando em oração e súplica e passaram cerca de 10 dias orando e buscando a Deus em oração e súplica. E eles iam mais adiante. Eles permaneciam em oração, porque eles sabiam que eles tinham uma promessa da parte de Deus que iam ser revestidos do poder do alto. Eles iam ser revestidos do Espírito Santo. Jesus tinha dito no capítulo 24 do Evangelho, escreveu Lucas, verso 49. Eis que sobre vós envio, porém, a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha que eles tinham recebido essa promessa, estavam agora com Jesus, mas saíram lá do Monte das Oliveiras e foram para esse lugar, para esse cenáculo em Jerusalém. Por quê? Porque eles tinham que ir mais adiante, eles tinham que aguardar a promessa para receber da parte do alto o poder que vinha de cima. E a Bíblia diz que eles perseveraram cerca de 10 dias em oração e súplica. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 ao 4, vai mostrar o que aconteceu por eles terem ido mais adiante. A Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, ao qual estavam assentados. Observe quem vai mais adiante, ele escuta o som do Espírito Santo. Observe que quem vai mais adiante,
ele recebe da parte do Espírito Santo. Observe quem vai mais adiante. Aleluia, ele se enche do Espírito Santo. E eles viram ali naquela casa um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda aquela casa. Observe que toda aquela casa encheu, aleluia, foi cheia pelo aquele vento, aquele som de vento que enchia aquela casa. O Espírito Santo estava com um som como de um vento que estava enchendo toda aquela casa. Agora observe que toda a casa foi cheia do som daquele vento. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Queira Deus que muitas pessoas tenham esse desejo, que deseja, irmão Célio, de ter a sua casa cheia do Espírito Santo. Que casa que você fala, irmão Célio? O seu corpo, pois nós somos templos e morada do Espírito Santo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, precisamos querer receber desse vento na nossa vida. Queremos e desejamos ser cheios do Espírito Santo, porque um crente nascido de novo, ele não pode viver uma vida separada do Espírito Santo. Um crente que é nascido de novo, ele não pode querer viver uma vida que não seja uma vida cheia do Espírito Santo. E Deus, ele quer encher o seu povo e quer que o seu povo seja cheio do Espírito Santo. A vontade de Deus é encher toda a casa. Que toda a casa? Todo servo do Senhor. Todo aquele que busca o Senhor. Infelizmente, tem muitas pessoas que já não são mais cheios desse vento. Muitas casas já não sentem mais a presença desse vento. Muitas casas já não escuta mais o barulho desse vento. Já não escuta mais o som desse vento. E para ser cheio do Espírito Santo, para que esse vento venha encher a sua casa espiritual, que é o seu corpo, a pessoa tem que estar sempre ouvindo o som desse vento. Primeira coisa que vai acontecer, eles vão ouvir o som, como de um vento veemente impetuoso que vai encher toda a casa. Segunda coisa que vai acontecer, diz a Bíblia, que eles vão agora ter visões. E é interessante, irmãos, que as visões foram coletivas. Todos eles viram a mesma visão. Que visão? Línguas repartidas como que de fogo. Porque tem coisa que Deus quer mostrar só um, mas tem coisa que Deus quer mostrar coletivamente. Deus quer mostrar muitas coisas à sua igreja. Ele não quer mostrar só um, ele quer mostrar a sua igreja. Mas às vezes os crentes não estão dando liberdade. Às vezes os crentes não estão buscando a ponto que Deus possa revelar a muitos, e às vezes revela só um, mas ele tem vontade de revelar aos seus servos muitos e muitos dos seus mistérios. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Aqueles 120 crentes tiveram uma visão coletiva. Eles viram línguas repartidas como que de fogo. Observe que eles vão ver agora em visão o fogo. E observe que antes deles ver o fogo, primeiro, eles escutaram o som do vento. Eles primeiro ouviram a voz do Espírito Santo. Sabe por que muitas pessoas já não veem mais o fogo? Sabe por que muitas pessoas já não têm mais o fogo na sua vida? Sabe por que muitas pessoas já não têm mais visões? Porque já não ouvem mais a voz do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão duras. Tem muitas pessoas que estão endurecidas. Tem muitas pessoas que estão como a igreja de Laodiceia, que diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas o Senhor diz, não sabe que és miserável, pobre, cego e nu. Eles já não deixam mais Deus habitar nos seus corações, mas Deus já está no lado de fora. Mas nesse dia Deus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate na porta do teu coração, porque quer entrar no teu coração e quer voltar a ter intimidade contigo. Jesus quer que você volte ao primeiro amor. Jesus quer que você volte a sentir o que você sentia que não sente mais. Ele quer que você tenha desejo de evangelizar como você não tem mais. Ele quer que você, pela madrugada, volte a buscar a ele, coisa que você não busca mais. Agora, para muitas pessoas
tirar 1 hora, 2 horas, 3 horas de oração, para ele é algo muito difícil. Mas Deus bate na porta e diz: deixa eu entrar, deixa eu voltar a ter intimidade contigo como eu tinha antes. E a Bíblia vai dizer que primeiro veio o som de um vento. Depois tiveram uma visão coletiva, uma visão de línguas repartidas como que de fogo. Quem ouve a voz do vento está pronto para ouvir e para ver o fogo de Deus. Quem ouve a voz do vento está propício para ver o fogo de Deus. Deus quer incendiar crentes nessa última hora. Deus quer levantar crentes nessa última hora. Deus quer levantar Pedro e João que gosta de oração. Deus quer levantar crentes para ir mais além. E você pode dizer, irmão Célio, mais além por quê? Porque lá em Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, Jesus vai dizer: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E observe que Jesus agora vai falar de forma progressiva. E ser-me-eis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quem recebe o poder do Espírito Santo, quem é batizado com o Espírito Santo, quem é impactado pelo Espírito Santo, ele é incendiado para cumprir o ID do Senhor. E observe que é algo progressivo, ele deve ir mais além. Como, irmão Célio, Jesus disse: vocês vão receber poder. E depois vão pregar o evangelho. Aonde? Em Jerusalém. E depois toda a Judéia. E depois Samaria. E depois até os confins da terra. Observe que é algo progressivo. Observe que Deus quer que nós vamos mais adiante, que pregamos até os confins da terra. A Bíblia vai dizer que primeiro o Espírito Santo veio como vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Depois foi visto por eles línguas repartidas como que de fogo. E a quarta coisa que aconteceu, irmão Célio, a Bíblia vai dizer que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Não era um e outro não. Não era um e outro não. Não era algo alternado, não. Pedro recebia, mas André também recebeu. Pedro e André recebeu, mas Mateus também recebeu. Mateus recebeu, mas Bartolomeu também recebeu. Bartolomeu também recebeu, mas João também recebeu. João recebeu, mas Filipe também recebeu. Aleluia. Filipe recebeu, mas Maria também recebeu. Maria recebeu, mas Marta também recebeu. Marta recebeu, aleluia. Mas Maria, irmã de Marta, também recebeu. Maria, irmã de Marta, recebeu, mas os irmãos de Jesus também receberam. Todos 120 ali receberam do poder do alto. Deus quer derramar seu poder sobre todos. As pessoas que vão ouvir essa mensagem, Deus quer encher a todos. Deus pode estar te enchendo nesse momento. Seja cheio do Espírito Santo, seja envolvido do Espírito Santo, seja embriagado do Espírito Santo. Fale línguas pelo Espírito Santo. Faça missões pelo Espírito Santo. Receba os dons pelo Espírito Santo. Seja cheio do fruto do Espírito por meio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas de acordo com que o Espírito Santo concedia com que eles falassem. Eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram agora a falar em línguas. Quando ele falava em línguas, ele atraiu a multidão que agora ouvia eles falar em línguas. E por meio do falar em línguas, a porta se abriu para eles pregarem a palavra de Deus. Pedro agora trouxe um sermão. Pedro se pondo de pé com os 12. Trouxe um sermão que quase 3.000 almas se rendeu ao Senhor. Sabe por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Pedro não queria estar limitado entre
quatro paredes. Pedro queria levar a palavra do Senhor aqui, ali e além. E foi o que aconteceu com Pedro. Pedro ganhou muitas almas para o Senhor. Pedro pregando, aleluia, no templo, quase 2.000 almas se rendeu ao Senhor, chegando um número de quase 5.000 almas. Diz a Bíblia Sagrada que Pedro pregando na casa de Cornélio, Pedro pregou para Cornélio e para as pessoas que estavam na casa de Cornélio. E diz a Bíblia que todos eles ouviram a palavra de Deus, creram no Evangelho, creram em Cristo. E diz a Bíblia que ali os que estavam na casa de Cornélio, que não eram crentes, eles creram, receberam Jesus e foram batizados com o Espírito Santo. Perceba que Deus quer incendiar um povo para incendiar a muitos. Deus quer incendiar um povo para sair queimando a seara dos filisteus. Mas para isso é preciso que tenha crentes em oração. Aí eu concluo mostrando que Pedro e João, ele ia mais adiante. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles subiam juntos ao templo. A hora da oração, a hora nona. Eles queriam dar continuidade o que eles receberam antes no cenáculo orando. E por isso, por estar incendiado, eles queriam que essa chama permanecesse por meio da oração. Que você queira que a chama não fique acesa somente pelo momento, mas que esteja acesa até a volta de Jesus Cristo. Está escrito assim na palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Queira ir mais adiante e queira que a chama de Deus esteja acesa no teu coração. Que Deus os abençoe. Continue orando por mim e que Deus faça algo grande na vida de cada um que vai ver e ouvir essa mensagem.